Esse tutorial é para falar sobre o aplicativo CRM Trainee. E aí a gente começa a usar ele a partir do momento que a gente deu match. Então, aqui no EP Application, né, é quando os trainees estão em progress, então que eles já estão no processo de match, e no momento que eles derem match, por exemplo, já a Ana Estela, que a gente está finalizando o match dela, vai vir parar aqui. Então, a Catalina já tá aqui, eu vou usar o dela como exemplo. Não, vou abrir um outro aqui e depois eu mostro o dela como exemplo. Aqui é para você colocar o nome do trainee, então ele já aparece relacionado com o Forms. Então, aqui tem todas as pessoas, por exemplo, que responderam Forms, ele faz esse relacionamento. Eu vou colocar da Ana Estela. Aí aqui, a data de chegada em São Paulo. Então, qual é a data da passagem dela, tá? Então, você vai colocar aqui, por exemplo, que é no dia 27 de novembro, às 19 horas. E a volta dela é no dia 17 de janeiro, às 2 da manhã. Então, aqui, observações sobre chegada e partida. Ou você pode colocar, tipo, se não for 6 semanas que ela vai ficar, você pode colocar, por exemplo, 8 semanas e, tipo, vai viajar nas 2 últimas. Ou vai chegar de avião em Bauru, data e hora, então, tipo, 28 do 11 às 12 horas. Então, esse, por exemplo, são observações de chegada e partida. Aí aqui você vai copiar e colar o link do EP, que a gente acha a partir lá do Expa, de onde eles se aplicaram. Então, tô entrando aqui para mostrar para vocês. Bom, eu vou colocar o filtro aqui, porque a Nestela eu sei que ela tá pendente aqui. Então, o link dela é o link dela aqui e o link da vaga é esse aqui. Então, o link aqui da Nestela você vai copiar aqui em cima e colar aqui. E aqui, OP link é o link da oportunidade. Então, da oportunidade que ela se aplicou, tá vendo? Se aplicou aqui, aí você copia e cola aqui. O projeto dela é o Gaia, aqui veio com esse final. E aí, só para já explicar para vocês, esse é o número de identificação do trainee. Então, qualquer coisa, qualquer documento que a gente for fazer, tanto tipo para auditoria, já falando para vocês, mas também na hora do fechamento, é esse o número que vai identificar o trainee e é esse o número que vai identificar com a vaga. Então, é isso. E aí vocês podem colocar do lado da vaga, essa vaga aqui de Gaia na Wise tem 3 oportunidades. Tem 3 vagas dentro desse link de oportunidade. Então, vocês podem ir numerando. Então, aqui é o 1, o próximo que tiver esse link é o 2 e o próximo é o 3, por exemplo. Realização. Dezembro, na verdade, novembro, né? Final de novembro. Membro responsável. Eu não sei quem é. Eu vou pôr que é a Laura. Aí o e-mail dela, que vocês podem também pegar aqui. Mas provavelmente ela deve ter colocado no Forms, então são 2 formas, ou você olha no Forms dela, ou você olha aqui. O Facebook dela. Vamos ver se abre.
aqui, Facebook da Ana Estela. Aí você vai colocar uma foto dela. Então você vai entrar aqui no Facebook dela, vai nas fotos dela. Pega uma foto dela, vamos escolher uma foto aqui. Pegar essa aqui. Então, você vai salvar essa foto. E aí, aqui na aplicação, você vai adicionar a foto dela. Enquanto carrega, vamos ver aqui, ó, Hermosillo, México. Aí, foi. Hermosillo. Aí, aqui eu não sei se é a cidade dela. Aqui, ó. Louisville é a cidade dela. Louisville, no México. Então, vocês podem ver que não é a mesma coisa. Aqui, o nome do CL e o nome da cidade. A EP Manager dela é a Yadira. Então, você coloca aqui nome e e-mail. Nome e e-mail do EP Manager. Aqui a ONG ou a escola que ela vai trabalhar, que também relaciona lá com as organizações. Responsável da ONG pelo projeto é a Daniele. A data do Realize é do dia 30 de novembro ao dia 16 de janeiro, se eu não me engano. Aqui, Match no Expa. Esqueçam. Aqui o Match no Expa. Não, mas ela já se aplicou, ainda não completou o match, né? Mas já tá no processo. E aí, só de lembrar, aqui são algumas coisas para vocês lembrarem que vocês têm que fazer durante o match. Então, alinhar a JD as responsabilidades, que é a JD, a EP Letter e o termo de host, a data de início e fim do projeto, horário de trabalho e o horário do virtual e do Meet, então, que vocês vão ter toda semana. Host e alimentação, então como que vai funcionar, seguro saúde visto, como chegar em Bauru, falar do pick-up, falar da ida de volta para casa, então que a gente tenta sempre fazer alguma coisinha. Falar sobre o custo de vida, a TNFI e um pouco mais sobre a cidade e a cultura. Então, é basicamente os booklets que a gente tem e reforçar alguns pontos. Visto, não precisa do México. Virtual Meeting ainda não está agendado nem realizado e a gente não pode colocar que ela não participou. O pré-planejamento, que é um planejamento que a gente vai pedir para eles fazerem com base no projeto. Então, que a gente vai pedir, pode ser já logo depois do match, para eles terem tempo de fazer isso. Aí você coloca entregue e não entregue. Eu falei para as PMs para a DDL entregar no Virtual Meeting para a gente conversar sobre esse planejamento. E aí no Virtual Meeting você vai colocar se ele entregou ou não entregou. E aí que você vai fazer um output do Virtual Meeting. Então, tipo, o específico dessa pessoa. Se interessou muito pela cultura, chegou no horário, participou ativamente, o planejamento estava muito bom.
exemplos. Aí aqui você vai marcando conforme os documentos forem sendo entregues para você. Então aqui são todos os documentos de auditoria do intercambista e aí na ordem também de quando eles são pedidos. Então o seguro-saúde ele é pedido na auditoria de quando o trainee chega. Então se o trainee começa, não, de quando ele começa a realizar. Então, por exemplo, a Ana Estela ela começa a realizar em novembro. Então o seguro-saúde dela vai ser pedido na auditoria de novembro. O visto e a passagem de ida, o visto ou a passagem de ida e volta, mais o passaporte. Então, o passaporte tem que ter de todos. E aí, se precisa de visto, não precisa da passagem de vinda e de volta. É bom pra gente saber o horário, mas a gente não precisa pra auditoria. E se a pessoa não precisa de visto, ela claramente não vai enviar o visto dela. Então, você também vai marcando conforme for entregando esses documentos. Esses documentos, eles são pedidos na auditoria de quando termina a experiência. Então, por exemplo, o pessoal de marketing, que está finalizando a experiência deles agora em outubro, o passaporte, visto e passagens vão ser pedidos agora na auditoria de outubro, que a gente entrega em novembro. Então, só para vocês já irem se acostumando com isso. Follow-up primeira semana, follow-up terceira semana, é um acompanhamento que a gente faz formal por e-mail, então também, conforme eles forem sendo feitos, vai clicando. Aqui o host é quando a pessoa já tiver host, fazer esse relacionamento, então com as pessoas que estão lá cadastradas. Aí aqui é um checklist de materiais entregues e enviados que eu não terminei de completar. Então é, por exemplo, o booklet de alinhamento, pesquisa de satisfação pós-match, que a Lu vai mandar o link para vocês. O Welcome Package, se foi entregue. E depois, no final, certificado e pesquisa pós-realize, se foi enviado. Não que eles tenham respondido. Aqui o realize no Expo a gente tem que dar assim que eles chegam. Então, se ele foi colocado. E aí, às vezes, a gente não consegue dar o realize, por isso que tem essa opção não, mas já falei com o EP Manager, que quer dizer que o intercambista já chegou, já está aqui, a gente não está conseguindo dar realize por algum problema, e aí você vai marcar que você já falou com o EP Manager. Aí aqui é mais um controle de presença, para a gente depois computar no certificado, mais nas presenças do meeting. Então, você vai colocando aqui se essa pessoa teve no induction, no meeting 1, meeting 2, meeting 3, meeting 4, meeting 5, que é na semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6. E aí é legal se vocês tiverem um output dessas reuniões, colocar em anexo também. Aí aqui a visita de fechamento, se ela foi feita ou não foi feita, mas já marcou com a ONG. Então, é bem é uma ficha que ela começa logo no match e ela termina só a hora que a pessoa vai embora, pra gente manter realmente esse tracking do trainee. Então, a gente tem um tracking específico do trainee, e aí nos próximos a gente vai ver o tracking específico da ONG ou da vaga, beleza? Aí, vou dar um salvar aqui. Vou só apagar as coisas que não tem. Não sei quem é aqui. Então eu vou por achou. Bom, então é isso, gente. Aí aqui tá criado. Aí aqui é a mesma coisa. A gente usa os comentários para falar, por exemplo, ah, e aí, ela já mandou a passagem? Ou, ah, e aí, e o seguro-saúde dela? Então, a foto é legal pra gente saber quem é a pessoa, todo mundo conhecer o rostinho dela. E aí, depois, quando algumas pessoas, eu falei para os PMs pedirem a fotinho deles com um escrito, o nome do projeto, @BA, aí vocês adicionam aqui também. E aí ela fica assim, mais ou menos. Da Catalina foi um teste que eu fiz, por isso que tá essa foto.
Beleza, gente? Então, é isso.